Vamos lá então, dar início à aula 18, página 107. É importante que vocês estejam com a apostila de vocês. Primeiro eu vou retomar a equação envolvendo matriz, equação matricial. Vou retomar um pouquinho de multiplicação, principalmente aquela propriedade de primeiro a gente verificar se é possível, se existe o produto, se é possível multiplicar as matrizes, se existe o produto, e depois, muito importante, saber qual é o tipo da matriz que é o produto das matrizes que foram multiplicadas. Beleza? Quando a gente chegar nos exercícios da aula, vocês verão que são exercícios que eles têm sempre a mesma maneira de se resolver. A gente vai usar sempre a mesma estratégia. Eu farei um com vocês, que é o exercício 1 da página 107, e vou explicar o 2 para que vocês tentem fazer. São os únicos dois exercícios que tem nesta aula. É um assunto bem pouco explorado, para vocês saberem que existe e quando se deparar, saber como fazer. Beleza? Então, olha lá, equação que envolve matriz, produto de matriz. Então, exemplo, dada a matriz A e B abaixo, resolver a equação matricial. A multiplicado por x resultou em B. Então, uma matriz A que foi dada, tá vendo aí o tipo dela, 2 por 2, foi multiplicada por uma matriz X, incógnita, não sei qual é o tipo dela, ainda não sei qual é o tipo dela, eu sei que resultou, o produto dela foi a matriz B, que eu estou vendo lá, que é aquela matriz que se chama matriz coluna, certo? Ela tem apenas uma coluna. Então, vamos retomar a importância ali da aula passada. Ó, note que desconhecemos a matriz X, tanto no que diz respeito à sua ordem, quanto seus elementos. Mas se aplicarmos a regra prática da aula passada, nós iremos descobrir. Qual que é a regra prática? A regra prática é assim, ó, uma matriz A de ordem M por N, multiplicada por uma matriz B de ordem N por P, a primeira verificação que eu vou fazer é essa que está em rosa, que é o número de colunas da primeira ser igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente traça essa diagonal lá para cima, verifica que os números são iguais e diz que sim, que existe o produto A por B. Beleza, existindo o produto A por B, eu vou traçar essa segunda diagonal que está de azul, que eu vou descobrir qual é o tipo da matriz que é o produto, certo? Então, o produto da matriz A por B será do tipo M por P. Beleza, vamos lá então, ó. Então, assim como a matriz A é 2 por 2, e chamaremos a matriz X de ordem N por P. Eu não sei a ordem dela, eu vou chamar igual a de baixo aí, ó, matriz B. Eu vou chamar de ordem N por P, para que eu possa descobrir quem é o N e quem é o P. E o produto entre elas resultou na matriz B, que eu também já sei a ordem, tá lá a ordem, é 2 por 1, duas linhas, uma coluna. Então, aplicando a regra prática, tá aí no cantinho, ficou exprimido, ó, a primeira lá em cima, 2 por 2, é a matriz A de baixo é a matriz X, que eu desconheço, certo? Então, aplicando a regra primeiro, ó, primeiro que para poder existir este produto, o número de colunas da primeira, que é 2, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que é N. Então, eu sei que o N vale 2. Beleza? E aí, o 2 com o P tem que dar a ordem da matriz, que é o produto. Bom, como a ordem da matriz é 2 por 1, isso indica que o nosso P vale 1. Ou seja, a matriz que eu estou procurando, né, que aqui ele retoma, eu retomei aqui
o exemplo para ficar claro, para não ficar só com incógnita. Então aqui mais um exemplo, ó. A matriz A, ela é do tipo 2 por 3, duas linhas, três colunas, e a matriz B é do tipo 3 por 2, certo? Então foi assim, e aí aqui, ó, o AB, ele contém, né, os elementos X, que eu vou descobrir 1, primeira linha, primeira coluna, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, certo? Então é assim que eu vou montar a minha equação matricial. Então eu sei agora qual que é a ordem dessa matriz, que é a X, certo? Ela é da ordem 2 por 1. Então eu vou montar a equação do jeito que está aqui embaixo, aí onde está escrito retomando a resolução da equação matricial. Beleza? A matriz A vezes a matriz X resultou na matriz B. Então nós vamos aplicar a regra da multiplicação. Multiplicação de matrizes, multiplicação de matrizes. Linha multiplica coluna. Então o elemento A11 ou X11, ele é o resultado da primeira linha que multiplicou a primeira coluna. Como só tem uma coluna, então não tem muito mistério. Vai ficar 2x menos y. Vai resultar quem? O 5, que é o A11. Certo? Segunda linha vezes a coluna. 1x, 1y igual a 4. Caiu num sistema de equações. Esse sistema de equações ele já está preparado para ser resolvido pelo método da soma. O Eduardo até perguntou na última aula se poderia fazer nesse tipo. A gente sempre vai poder fazer o método da soma. Tem uns que cai prático assim, fácil, só somar direto. Tem outros que a gente vai ter que multiplicar ou uma ou outra equação para poder aplicar o método da soma, mas a gente sempre vai poder, certo? Ali, ó, somando as duas equações, cancela o x, 3y é igual a 9, isso conclui que o x é igual a 3, certo? Se o x é igual a 3, eu volto na segunda equação, por exemplo, que está mais fácil ainda, ó. Vai ficar 3 mais y igual a 4. O y é 1, pronto, resolvi. Descobri qual é a matriz x. A matriz x é a matriz 3 e 1, certo? Tem o elemento 3 e o elemento 1. Bom, agora sim, né, vamos aí para a página 107. Lá em cima, onde está o quadro vermelho, explica o que seria esta potência, certo? Então, a gente vai iniciar qualquer potência pela definição de quando for zero o expoente. Então, isso é uma definição. Quando a matriz for elevada ao expoente zero, o resultado é I, certo? Talvez alguém possa confundir com 1, né? Porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, uma matriz elevado a zero é igual à matriz I. Quem é a matriz I? É a matriz identidade, certo? Como nós estamos fazendo potências de matrizes quadradas, a matriz identidade é uma matriz quadrada também, onde a diagonal principal é representada pelos elementos 1, pelo número 1, e os outros 0, certo? Aí depois do zero nós temos a matriz A elevada ao expoente 1, aí é igual a gente conhece lá para os números, certo? Matriz elevada a 1 é ele mesmo, é o A. E aí para qualquer número natural, H representado pelo H maior ou igual a 2, nós temos os fatores das matrizes. Ou seja, se A elevado a 2, vai ficar a matriz A vezes A. Se é elevado a 3, vai ficar A vezes A vezes A. Porém, vocês vão ver que tem uma prática, tem uma regra aí, né, muito boa de se aplicar, mesmo porque quando a gente olha para o exercício 1, por exemplo, ele dá uma matriz A para a gente e ele pede para que a gente descubra A elevado a 15, certo? A elevado a 15. Então, assim, se não tivesse uma regra, seria quase impossível um exercício da VUNESP, né, um exercício de vestibular, de concurso público, não cairia dessa maneira para a gente ficar fazendo
várias contas, certo? Sem sentido. Então, eu vou usar a seguinte definição com vocês. A gente sabe a elevado a zero, a gente sabe a elevado a 1 e a gente vai descobrir a elevado a 2, a elevado ao quadrado. Esse sempre será o ponto principal. Esse sempre será o ponto principal. Descobrir o a ao quadrado, certo? Então, veja só este exemplo que foi dado aí, ó. A matriz A é representada pelos elementos 0, 1, 2 e 0. A matriz A elevado a zero é igual à identidade de ordem 2, porque a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, então A elevado a zero é a matriz identidade de ordem 2. A matriz A elevado a 1 é igual à matriz A, 0, 1, 2 e 0, e a matriz A ao quadrado é 2, 0, 0 e 1. Não tem nada de regra aqui direto não, tá? O a elevado ao quadrado, esse a gente tem que fazer, a gente tem que descobrir. Se vocês ficarem tentando achar um padrão aí mesmo, como é que esse 0 virou 2, como é que o 1 virou 0, como é que o 2 virou 0, como é que o 0 virou 2, não existe um padrão. Nós temos que descobrir sim o a elevado ao quadrado de todas as operações de potência que a gente vai resolver. Tanto que eu explicitei o cálculo que a apostila sonegou de vocês, certo? Colocou só o resultado. Então, eu peguei a matriz A e calculei ela ao quadrado. Tá vendo aí, ó? Eu sempre marco, isso é um costume meu. Eu marco sempre a primeira linha, a primeira coluna. Aprendi assim, foi uma maneira de eu memorizar a regra. Mesmo a gente tendo que multiplicar a outra linha, tendo que multiplicar a outra coluna, eu sempre deixo registrado linha vezes coluna para lembrar o que eu tenho que fazer, tá? Então essa marcação aí da primeira linha da primeira coluna é uma marcação minha, é um costume meu. Então vamos lá, o elemento da primeira linha, primeira coluna, é a primeira linha multiplicada pela primeira coluna. Tá lá, 0 vezes 0, 1 vezes 2, que resulta em 2. E assim por diante, vocês acompanham o cálculo aí, é um cálculo que a gente já fez. Então por isso que a apostila colocou que o resultado lá de a ao quadrado é essa matriz 2, 0, 0 e 2. Beleza? Então vamos ver lá como a gente resolveria este exercício que eu falei para vocês aí da página 15. Então, ó, foi dado uma matriz A, né? Tá lá, menos 2, 3, menos 1 e 2. Aqui é a mesma definição, é a mesma explicação que a gente tem na apostila. Ele pede para a gente descobrir A elevado a 15, certo? Dá para ver a resposta aí, né? Tá marcada a resposta aí na minha apostila, que a resposta certa é o item B, que é a mesma coisa que A. Então, vamos verificar o porquê disso. Então, primeira coisa que eu fiz aqui, ó, reparem aqui, ó. O A elevado a 15, eu vou sempre dividir ele em A quadrado e o que restar. Sempre A quadrado e o que restar. Se fosse par, por exemplo, se fosse A elevado a 16, daria potência de potência sem ter que sobrar nada, certo? Mas como é ímpar, sempre vai sobrar. E aí, esse que sobrar, a gente coloca ele do lado lá multiplicando de novo. Então, eu representei o A elevado a 15 da seguinte maneira. A ao quadrado elevado a 7 vezes A novamente. Beleza ou não? Potência de potência, 2 elevado a 7 dá 14, vezes o A novamente dá A elevado a 15. Beleza? Fechou? É isso aí. Vou calcular o A ao quadrado. O A ao quadrado precisa ser encontrado. O A ao quadrado precisa ser encontrado. Então, eu peguei e calculei o A ao quadrado. Olha a surpresa. Calculando A ao quadrado, do jeito que a gente já viu, linha vezes coluna, eu descobri que A ao quadrado é a mesma coisa que a matriz identidade. Não é uma regra, gente. Não é uma regra. Precisa ser calculado, certo? A ao quadrado é igual a matriz identidade. Falamos, beleza. Só que a matriz identidade elevado a 7, porque A ao quadrado, substituo, vai ficar elevado a 7. É a matriz identidade, porque é como se a gente tivesse 1
elevado a 10, a 12, a 7 é ele mesmo. A matriz identidade elevada a qualquer expoente é ela mesma. Ou seja, só sobrou mais um cálculo para mim fazer, que é a matriz identidade multiplicado pelo A. Acho que deu para entender, né? Dividir lá em cima A quadrado elevado a 7 vezes A. Resolvi o A ao quadrado primeiro. É a matriz identidade. A matriz identidade tem que ser elevado a 7, que dá ela mesma. E aí sobrou um A lá fora para multiplicar. Então, no final, ficou a identidade de ordem 2 multiplicado pela A. Então, eu fiz mais esta multiplicação aí, ó, tá vendo? A matriz identidade multiplicada pela própria matriz A. Linha vezes coluna, da mesma maneira. E aí, o resultado disso é A elevado a 15. E olha só, né, que cálculo daqueles que a gente adora fazer aquela conta enorme que dá resultado 1. Né? Nesse caso, deu resultado ela mesma. Né? Quando eu multipliquei a matriz identidade pela matriz A, deu ela mesma. Beleza? Beleza? Bom, o exercício 2, bem parecido. A estratégia é bem parecida. A resposta está aí. Vai dar menos a matriz A. Então lembra só. Na hora que vocês forem fazer a conta aí, vocês vão lembrar dessa explicação. Esse menos a matriz A significa que é a matriz oposta, certo? É a matriz oposta. Este sinal pode estar dentro da matriz ou pode estar fora da matriz. Exemplo, olha aqui, nós estamos vendo a matriz A, certo? 0, 1, menos 1 e 0. A matriz oposta dela, a menos A, seria 0, menos 1, mais 1 e 0. Só trocaria o sinal do 1 e do menos 1 aqui. Eu posso manter o sinal lá dentro, eu posso manter o sinal do lado de fora dos colchetes que representam a matriz. Então, eu estaria representando a matriz A do mesmo jeito. Deixei uma dica aqui para vocês, ó. Tá vendo? A elevado a 2019. Como que a gente vai fazer isso? Eu separei A ao quadrado, A elevado a 1009, mais uma vez ele pediu uma potência ímpar. Como é uma potência ímpar? Se você fizer potência de potência aqui, vai dar 2018. Então, por isso que eu precisei deixar no final a multiplicação pela A. Beleza? Vou deixar aí como desafio para que vocês tentem fazer, para na hora da live a gente conferir e a gente tirar as dúvidas e resolver junto e conferir se essa resposta da apostila está certa. Beleza? Como sempre, a nossa orientação de estudos, os 2 exercícios que mostrei para vocês na aula são os únicos 2 exercícios que tem nesta aula. E, como sempre, terminou a aula, por favor, tarefa mínima lá no plural, para não deixar acumular como aconteceu neste último trimestre. Beleza, pessoal? Obrigado pela aula. Espero vocês na live daqui a pouco. Abraço.